Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de convidar os irmãos para nós lermos o texto da palavra do Senhor, que está no livro de Isaías 45. Isaías 45, a partir do verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que se chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amém. Amados, nós encontramos na palavra do Senhor dois tipos de relacionamentos entre Deus e o homem. Isso está muito claro em toda a narrativa bíblica. Em primeiro lugar, há um relacionamento no âmbito coletivo. E o exemplo deste relacionamento no âmbito coletivo está na chamada de um povo que foi denominado Israel para ser testemunho do Senhor, para testemunhar do Senhor. Este povo foi chamado pelo Senhor para receber do Senhor uma orientação, uma palavra, e desta forma propagar a mensagem de Deus para uma nação. E também nós temos neste momento o envio de profetas do Senhor, escolhidos pelo Senhor. E nesse instante, este povo, que nós sabemos que foi o povo de Israel, recebeu uma legislação vasta acerca de quais seriam as ideias de Deus, quais seriam o comportamento esperado pelo Senhor, para que este povo testemunhasse do Senhor. E nós sabemos que nesse tempo muitos deuses eram invocados, mas o Senhor estabeleceu através de um povo, ou seja, falou coletivamente a Israel, estabeleceu com este povo uma aliança. E Deus trata com Israel de forma muito séria, e estabelece inclusive uma promessa para o seu servo Abraão, que um patriarca que foi usado pelo Senhor para a criação desta vasta nação. A ligação, o liame, a intimidade com o Senhor, com essa coletividade, foi de tal forma que até aqueles que por acaso não conhecessem o Senhor e que abençoasse Israel, de alguma forma seria abençoado. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Da mesma forma, tratando coletivamente,
o Senhor também estabeleceu a sua igreja nos nossos tempos, uma nação sacerdotal, como nós conhecemos, o corpo de Cristo. Deus trata com a igreja ofertando a sua graça, a igreja orientada pelo Espírito Santo. Este é o momento em que o Senhor continua tratando com uma coletividade, e nós temos na palavra do Senhor, algumas cartas, em especial de Paulo, e outras mensagens que são dirigidas especificamente a um povo, uma nação sacerdotal. Então Deus fala a uma coletividade, tanto na antiguidade como no nosso tempo, no tempo da graça. Estabelece os seus preceitos e orienta esta comunidade, vamos dizer assim, em vários aspectos. Mas a ênfase que eu gostaria de dar nesta noite é quando o Senhor nos chama pelo nome. A ênfase que eu gostaria de dar nesta noite é quando o Senhor nos chama a atenção, e Ele nos chama a atenção não como um povo escolhido simplesmente, não como uma igreja que está guardada pelo Espírito Santo. Eu quero levar uma reflexão, trazer uma reflexão para a igreja, quando o Senhor nos chama pelo nome. Isso aconteceu em várias ocasiões na Bíblia. O que acontece quando especificamente o Senhor chama o teu nome? Quando Ele fala: Rogério, eu tenho que falar contigo, eu tenho que tratar contigo. É uma conversa individualizada, não tem nada a ver com a sua esposa, não tem nada a ver com os seus filhos. Eu tenho que falar contigo alguma coisa, eu tenho que tratar contigo, especialmente contigo. E não há como nós adiarmos esse momento. Eu quero falar contigo e quero falar agora. Eu quero falar contigo e eu quero trabalhar com você os meus planos para a tua vida. E os teus planos poderão esperar, porque agora eu tenho que falar contigo. Você precisa de um a sós comigo. Mas Senhor, eu não tenho tempo agora, eu tenho um projeto de vida que eu estou realmente estabelecendo, e eu estou trabalhando dia após dia nesse projeto de vida. Deus, não para. Você não vai ter fôlego, porque eu quero falar contigo. Lá estava Moisés. Em Êxodo, no capítulo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o sogrinho. Depois daquele episódio da fuga lá do Egito, do homicídio praticado, estava lá Moisés com uma vida mansa no campo, apacentando as ovelhas do sogro. Aí o Senhor, Moisés foi atraído, eu coloquei aqui, para ver uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente, uma sarça que não se consumia. Algo curioso. Moisés achou aquilo muito curioso e se aproximou para saber o que estava acontecendo. Naquele momento, o Senhor falou assim: Moisés, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. E disse o Senhor: vem agora. Vem agora para quê, Senhor? Eu te enviarei. Eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Senhor, mas eu tenho um compromisso com meu sogro, eu tenho uma família, eu tenho coisas a resolver. Vem agora. A vida de Moisés
nunca mais foi a mesma. A partir do momento que o Senhor o chamou pelo nome: Moisés, vem agora. Sem escolhas, sem opções, eu tenho uma obra para fazer através da tua vida. E Deus só fala desse jeito com servo. Deus só fala desse jeito com gente que está alinhada com Ele, gente que ouve a voz do Senhor. Efetivamente, eu tenho uma obra a fazer. Eu tenho que conduzir um povo que foi gestado no útero do Egito. Eu utilizei o Egito como barriga para gerar um povo. Quando eu falei coletivamente com eles, agora eu estou falando com você. A minha conversa é contigo. Eu quero te usar para ser aquele que vai conduzir o povo. Moisés entrou numa certa crise. O Senhor disse: eu serei contigo. Isso é fundamental. Quando o Senhor chama pelo nome, Ele garante a batalha. Outro caso foi Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Filho de Ana e Eucana, que também tinha uma esposa chamada Penina. Ana era estéril, vezes por outra era humilhada por Penina, diz a Bíblia. E Ana expôs diante do Senhor toda a sua amargura. Clamou diante do Senhor para que o Senhor resolvesse aquela situação vergonhosa. Ela queria dar a seu esposo uma herança. E a Bíblia estabelece para nós, ela nos diz que Ana literalmente já prometeu a Deus: olha, Senhor, me concedendo esta bênção, esse filho vai ser entregue na tua casa. Já suplicou em lágrimas. A Bíblia fala que esta mulher chorou amargamente. Isso nos ensina, pais e mães. Esse ponto da palavra me emocionou e me encheu de esperança. Porque eu digo a você, pai e mãe, que por acaso tem sofrido, buscando o Senhor, para que o Senhor faça alguma coisa por esse teu filho, por esse teu marido, por essa tua esposa. Não deixará o Senhor de ouvir o seu clamor. Não se desespere, aquietai, sossegai. Porque quando a oração é feita do coração de uma mãe ou de um pai para um filho, meu amigo, há uma intensidade de ligação com o céu. Você não imagina. Só quem é pai e mãe sabe disso. É por isso que quando nós levamos o nome de alguém ao Senhor, nós temos que saber se nós estamos levando com essa intensidade. O Senhor vai ouvir o seu clamor. Isso é de Deus, é da natureza de Deus. Ele não fica alheio a um clamor de alguém que padece por conta de uma vida louca, muitas vezes. O Senhor era com Samuel estabelecido como juiz e profeta de Deus, diz a Bíblia. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. 1 Samuel 3,19. Eis que vou fazer algo que vai tinir os ouvidos de Israel.
Isso aconteceu exatamente quando esse menino, jovenzinho, adolescente, segundo alguns estudiosos, dormia tranquilamente e ouviu uma voz: Samuel. Ele foi a Eli. Fala, Eli. Sou eu não. Chamou não? Eu estou para cá. De novo, Samuel. 3 vezes Samuel foi acordado, porque alguém que nós sabemos quem, o Senhor, chamou pelo seu nome. Samuel, é contigo. Eu quero ter uma conversa contigo, por isso eu chamo pelo teu nome. Aí ele discerniu e falou: quando você ouvir novamente, responda: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Nunca mais a vida de Samuel pôde ser a mesma depois que o seu nome foi chamado e pronunciado pelo Senhor. Nunca mais. Da mesma forma que o pastoreio de Moisés teve que ser interrompido, quem sabe lá conjecturando alguns negócios, aqui também, profeta e juiz em Israel. E nós sabemos aquele episódio de Saul, Davi, este homem indicado como aquele que chamou muitos para estudar a palavra, uma escola de profetas, para ensinar as coisas de Deus, mas a sua vida foi transformada a partir daquele instante. Samuel, acorda. Eu trouxe aqui também um exemplo de Zaqueu. Quando Jesus chamou Zaqueu: desce rápido, baixinho, enrolado. Hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu era pequeno em estatura, mas um grande ladrão. Nunca mais a vida de Zaqueu pode ser a mesma. Quando Jesus falou: desce, e desce depressa. E ele colocou em xeque os seus negócios: eu devolvo tantas vezes mais. Porque aquele que é chamado pelo nome não tem como permanecer intacto. Não sei se é bem ou se é por mal. Aí vai a escolha daquele que está sendo chamado. Grave isso. Você que é chamado pelo nome, quando o Senhor te chama pelo nome, Ele te diz: desce depressa daí, eu quero pousar na tua casa. Outra situação extraordinária foi a de Lázaro. Aí foi quase algo não, os religiosos não mais suportaram a vida de Jesus debaixo do sol. Quando o Senhor pronunciou o nome de Lázaro, e o nome de Lázaro foi pronunciado e arrastou a morte, passou por cima da morte, quando o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. Veja o que
significa o pronunciar de Deus do nome de alguém, ainda que esta pessoa esteja na sepultura. O fato de Deus pronunciar o nome. Mundo espiritual diz: sim. A morte não poderá nos segurar na sepultura. Por quê? Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Às vezes, é verdade que o Senhor nos chama num momento de profunda apatia espiritual. Profunda apatia espiritual. Quero dizer que nós estamos vivendo num tempo onde esta apatia espiritual está cada vez mais abrangente. Há uma desconstrução mundana de tudo aquilo que é ensinado por Deus. Há uma justificativa mortal dos preceitos que são do Senhor. Existem fundamentos cientificamente razoáveis afrontando a verdade da palavra do Senhor. E eu digo, muitos têm estado em verdadeira sepultura espiritual. Meu amado, levanta-te. Jesus te chama. Amém. Glória. Levanta-te. O Senhor te chama. Paulo, Atos 9, a Bíblia diz: respirando ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, saiu em busca de aprisionar tantos quantos encontrasse no caminho. No momento em que Paulo se dirigia para mais uma ação violenta, com certeza, ele encontrou o Senhor, que mais uma vez pronunciou o nome daquele que estava perseguindo a igreja: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que aconteceu depois disso é que a vida de Saulo nunca mais pôde ser a mesma. Se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos. Sua missão: levar o nome do Senhor perante os gentios, dos reis e perante os filhos de Israel. Só que com um acréscimo. Eu vou fazer com que a sua vida experimente tudo aquilo, Paulo, que você fez muitos cristãos experimentaram. Você vai ver o que é sofrer pelo meu nome. O que é certo é que após este momento, Paulo nunca mais pôde ser a mesma pessoa. E eu volto a Silo, que nós lemos aqui. Quem era Silo? Um rei gentil, rei da Pérsia. Daquele tempo, chamado por Deus como sendo o meu pastor, que vai cumprir as minhas ordens, chamado pelo nome para libertar o povo de Deus do cativeiro babilônico. Veja que o nosso Deus onipotente, onipresente,
onisciente. Em determinado momento da história, quando Deus quer libertar, Ele usa até mesmo um Deus pagão, um Deus gentil, que não conhecia o Senhor, mas foi chamado de meu pastor, simplesmente porque a partir do momento que o Senhor o chamou pelo nome, vem cá, Ciro, você, Ciro, talvez um dos homens mais poderosos daquele tempo. Olha só, chamado pelo nome para libertar o povo de Deus do cativeiro babilônico. O Senhor não chamou um profeta, não chamou um novo Moisés. O Senhor diz aí: eu chamo pelo nome, não importa se quer a crença em quem ele crê, eu chamo pelo nome. E quando eu chamo pelo nome, não há como balançar as estruturas, porque quando eu chamo pelo nome, eu estou chamando a uma responsabilidade que tem uma profundidade que nós não imaginamos. Sabe o que Ciro fez? Decretou o fim do cativeiro dos judeus da Babilônia e permitiu o retorno dos judeus para Judá, mas não fez só isso. Determinou que os vizinhos de Israel ajudassem na construção do templo e facilitassem as coisas. E o próprio rei determinou que aquilo que havia sido extraído de Israel fosse devolvido para a construção do templo, para a reedificação do templo do Senhor. Estes exemplos cuidam de nos informar que quando Deus quer tratar conosco, ainda que você sirva a casa do Senhor, como Samuel, que foi consagrado a Deus, a partir do momento que o Senhor te chama pelo nome para te usar para uma obra, ou a partir do momento que o Senhor te chama pelo nome, saiba com toda a convicção do seu coração que a sua vida não poderá ser mais a mesma, porque o Senhor, quando Ele te chama pelo nome, a sua estrutura vai ser abalada. O que temos que entender quando o Senhor nos chama pelo nome? Em primeiro lugar, significa mudanças em todos os níveis da nossa vida. Queridos, às vezes nós estamos achando que estamos indo bem, nós estamos achando que nós estamos agradando em casa, nós estamos achando que estamos espiritualmente sendo governo, sendo líder que o Senhor desejaria que fôssemos. Às vezes nós estamos afrontando a nossa esposa, às vezes você está afrontando ao seu marido, e ele tem sofrido silenciosamente por amor a ti. Então não tem jeito, o Senhor tem que te chamar num canto e falar: eu tenho que falar contigo, mulher, eu tenho que te falar alguma coisa, homem. Senhor, mas eu sou servo, eu já sou um crente consagrado, tenho que falar contigo, alguma coisa que você não sabe, alguma coisa que você precisa ver, porque senão você vai mal, porque isso não vai dar certo. E quando Deus quer falar conosco, os nossos planos ficam em segunda instância, ficam aguardando, ficam em stand-by, porque eu determino que você desça dessa árvore agora. Moisés, eu quero te enviar agora, e o plano é meu, eu é que vou agir no meu tempo, da minha forma, e os teus planos esperem, porque eu sou contigo. É desse jeito, é desse jeito. Significa que o projeto de Deus na nossa vida não pode esperar. É agora, Zaqueu, desce daí depressa. Você confessar depressa o seu pecado. Talvez
Eu imagino que nos dias atuais, possivelmente, quando somos chamados pelo nome, a grande maioria das vezes Deus quer falar conosco acerca da necessidade do arrependimento. Nós somos mais ligados a Zaqueu do que pensamos. Deus é misericordioso e santo. Preste atenção nisso. Deus, Ele é misericordioso e santo. Deus não é misericordioso ou santo. É uma grande diferença. Deus age com misericórdia, mas não abre mão da sua santidade. Ele vai te socorrer, mas Ele também vai te corrigir. Ele vai te defender, Ele vai te abraçar, que ninguém te toque. Você é a menina nos olhos dEle, mas na hora que precisar, Ele vai te levar para o deserto para falar contigo. Ele é misericórdia, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é santo. Ele não permite a podridão da iniquidade. Significa que Ele não medirá esforços para nos socorrer quando Ele nos chama pelo nome. Seja nos retirando até mesmo do túmulo, ou usando um rei pagão para nos retirar das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Gente, o Espírito Santo é aquele que todos os dias te chama pelo nome. É isso que eu quero dizer nesta noite. Não há como você não ser chamado pelo nome, porque o Espírito do Senhor, nesse tempo da graça, conhece a sua história, conhece a sua vida, sabe aonde você mora, sabe o que você tem no coração, sabe o que é angústia, sabe o que é padecer por uma ansiedade. Ninguém mais te conhece do que o Espírito Santo. Ele te chama pelo nome. E às vezes nós não suportamos muito esses momentos, que são momentos radicais. São momentos radicais. São momentos profundos da vida da gente. Você está seguindo a sua rotina, de repente acontece algo. Você tem que parar tudo. Você tem que abortar alguns planejamentos, porque o Senhor não abre mão de ser o primeiro na tua vida. Porque o Senhor sabe que ninguém mais pode te amar do que Ele. O Senhor sabe que você precisa de socorro. O Senhor sabe que você precisa redirecionar. E se o Senhor falar simplesmente, povo, e às vezes Ele fala para a igreja, mas nos evangelhos nós vemos o Senhor falando na particularidade muitas vezes. O Senhor te chama pelo nome nesta hora. O Senhor quer falar contigo dentro da sua dificuldade. O Senhor quer falar contigo aquilo que o teu pai e a tua esposa não sabem. O Senhor quer tratar contigo, quer tratar conosco, irmão. E muitas vezes Ele nos tira do ar, nos tira de cena, como dizia um irmão, sai de cena. Isso é uma verdade bíblica. Quando o Senhor nos chama pelo nome, não há como nós suportarmos mais sermos as mesmas pessoas. Eu sempre recebi as visitas do irmão Valtir, e ele olhava nos meus olhos assim, e dizia: rapaz, acerta a tua casa,
você tem um chamado. E a gente, quando não aconteceu ainda aquilo que a gente imagina que vai acontecer, a gente fica, tá bem. Quando Deus não te chama pelo nome, na intimidade, te leva para o canto, você diz, está bem. E chega uma hora que Deus fala assim, Jorge, vem cá, peraí que eu vou ali. Não, desça dessa árvore agora, larga esse campo agora, e eu quero falar contigo. Gente, esta geração precisa de ver gente compromissada com o Senhor de todo o coração. E para isso, às vezes, Deus vai ter que te chamar pelo nome para você acordar. Vai ter que te chamar pelo nome, porque a gente dá tantas incertas. Nós somos tão legalistas. Nós queremos ser muitas vezes humanistas, quando Deus é certo, é santo. Deixamos de tratar e queremos resolver as coisas. Momento de tratar, é o momento de tratar, momento de estender a mão, porque o cidadão, ele desceu depressa, precisa ser acolhido. Precisamos pensar sobre o nosso chamado. Precisamos pensar se o ministério para o qual o Senhor nos chamou, nós estamos cumprindo, ou estamos fazendo de conta. Tem muita gente parada, tem muita gente precisando ser chamada pelo nome, e esta noite o Espírito Santo está falando contigo e chamando pelo teu nome. Vamos parar de conversa fiada, tentar enganar ao Senhor, porque você engana a sua liderança, você engana o presbitério, mas você não enganará o Senhor. Conhece as suas células, uma por uma. Você está escondido atrás de muitas desculpas, boas desculpas, mas Ele vai te chamar pelo nome. Meu filho, este mundo está perdido. Nós nos levantarmos com autoridade, porque a mim está todo o poder, eu serei contigo, mas pelo amor de mim, levanta-te, levanta-te. Uma passividade incômoda. Ele disse, garoto, você é uma casa, porque Deus tem obra para a tua vida. Aí chegou o momento, chegou o momento, e aí não dá para adiar, não dá para deixar para depois. Vocês sabem, é difícil governar, como é difícil para um pai governar uma casa, como é difícil para uma mãe tolerar certas coisas, como é difícil tratar muitas vezes com os filhos, como é difícil entender os pais. Se não ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós vamos cometer muitos erros. Muitas coisas vão acontecer que vão nos distanciar de pessoas que a gente ama muito. Esse negócio de ser presbítero, de ser pai de família, de ter responsabilidade. Eu estava dizendo para um filho, olha, o filho mais velho, não há como você despertar para o seu sacerdócio. O Senhor te chama pelo nome, você foi salvo, você foi marcado por Jesus, em nome de Jesus. Na igreja de Deus não há como você ficar parado, sem olhar a vida que se perde ao teu lado. E pensando sobre essas coisas, eu fui chamado pelo nome, a cumprir um sacerdócio com os meus companheiros. Meu Deus, como é que eu estou fazendo isso? Tem misericórdia da tua igreja, do teu governo, para que não possamos agir
na carne. Eu quero ser como aconteceu com Samuel. A Bíblia fala: nenhuma de suas palavras foram lançadas na terra, tudo se aproveitou. Mas para isso acontecer, nós temos que estar no Espírito. A igreja de Deus, o povo mais feliz da terra, tem que se levantar para cumprir o seu sacerdócio. Nós fomos chamados, selados. O Senhor será contigo, será comigo, mas nós temos que cumprir cabalmente o nosso sacerdócio.